Sejam todos muito bem-vindos. Uma vez mais, já agradecemos aí pela participação. A gente vai fazer uma breve abertura antes de passar para a apresentação da doutora Luciana, que é a palestrante da noite. Esperamos que vocês aproveitem bastante o nosso conteúdo. All the great things are simple. Any intelligent soul can make things bigger, more complex. It takes a touch of genius and a lot of courage to move in the opposite direction. Because sometimes simple can be harder than complex. Sometimes the simple is the most difficult. Every solution to every problem is simple. It's the distance between the two where the mystery lies. Simplicity is about subtracting the obvious and adding the meaningful. Simple isn't the same thing as easy. It's ultimately a matter of focus. If one can't answer, simplify the question, simplify the problem, distinguish the necessary and the real. Simplicity is a great virtue, but it requires hard work to achieve it. But once simple is in, complex is out forever. Because simplicity is as simple as you make it. MIS, make it simple. Bom, então esse vídeo resume bastante a proposta da nossa marca, né, que é tornar a prática clínica do implantodontista principalmente simples. Então, falando um pouquinho da marca, né, é uma marca israelense com 75 anos de existência e ela está, né, dentro de Israel, que é os países, o segundo polo tecnológico do mundo, né, com grandes inovações, como a MIS, nossa marca de implantes, e também como o Waze, que é um bom exemplo para o nosso dia a dia aí. Então, como uma marca multinacional, né, a gente está presente em todos os continentes, praticamente, em grandes mercados, em diversos países, e no Brasil não poderia ser diferente com a quantidade de dentistas que nós temos, né? Então, contem com a MIS nesses países ao redor do mundo. Então, como que a MIS, um pouquinho do resumo da história, né? Ela foi uma marca fundada em 95 como MIS. Em 2016, a gente participou de uma fusão em que essa marca passou a fazer parte do grupo Dentsply Sirona. Também em 2016 foi comunicado oficialmente essa fusão e em 2019 a gente lançou no Brasil. O portfólio contempla implantes, diferentes implantes, kits cirúrgicos e o kit de cirurgia guiada, parte de prótese e o nosso M-Guide, que é a parte de cirurgia guiada. Então, como que a MIS está contida dentro do universo Dentsply Sirona, né? A Dentsply Sirona é uma marca de soluções odontológicas, e a gente costuma brincar dizendo que é uma marca de soluções de A a Z, porque nós temos produtos para atender praticamente todas as categorias que abrangem a odontologia, né? Então, a gente tem toda a parte de soluções digitais, com equipamentos, software, a parte de serviços, a parte ortodôntica, a parte de implantes, que é onde a MIS está inserida. A gente também tem um biomaterial chamado Ossix, parte de healthcare, que não é um produto que uma categoria muito presente no Brasil, mas nós temos no nosso portfólio global. A nossa parte de restauração, composta por
blocos de cerec, cimentos e outros produtos. A parte de endodontia, que também contempla não somente a marca endodôntica da antiga Mailefé, mas também a marca VDW. E a parte de prótese e preventive. Para a sessão de hoje, a gente pede a todos que fiquem bastante conectados com todo o conteúdo e fiquem à vontade para elaborar perguntas. As perguntas serão respondidas ao final da sessão, depois que a palestra for ministrada, e nós vamos selecionar a melhor pergunta para ganhar uma mochila exclusiva da Miss. Mas para isso a pessoa tem que ficar até o final do conteúdo. Aqui são os nossos próximos eventos, então, além dessa sessão de hoje, da parte mais focada na teoria, a gente vai ter um hands-on de cirurgia guiada, também com a doutora Luciana Sarcologo, no nosso espaço, do nosso escritório na nossa academia dental na Dentsply Sirona, no nosso escritório de São Paulo. Então, principalmente quem for da Praça de São Paulo, fiquem à vontade, a gente tem esse QR Code para vocês escanearem e indicarem a sua intenção. A atividade ela vai ser no valor de R$280, e esse valor vai ser revertido em um planejamento com a doutora Luciana e ainda vai ganhar um implante nosso, tá? Então, é um valor pago, mas que vai ser totalmente revertido, e essa reversão ela é até a mais do que o valor que a gente está estipulando. A gente vai ter também, 23 de maio, uma atividade com o Dr. Gustavo Giordani. As vagas são limitadas, porque o nosso espaço lá também é limitado. Então, também temos esse QR Code para vocês sinalizarem o interesse. E informá-los que em junho nós estaremos presentes no Abros. Então, podem nos procurar lá, que nós estaremos lá. E a gente está lançando hoje, oficialmente, uma campanha de vendas para levar nossos clientes para conhecer a nossa marca em Israel. Então, ao longo da sessão, em algum momento a gente vai colocar no chat os contatos que vocês poderão estabelecer com o nosso time para entender um pouco mais dessa campanha, e também uma paginazinha que vocês preenchem com dados de vocês para sinalizar esse interesse. É muito simples participar dessa campanha, se tornando cliente da nossa marca, e vocês vão viver uma experiência incrível em Israel com a gente em agosto desse ano. Agora eu passo a palavra para a nossa doutora educadora clínica, Cristina. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Cristina, eu sou responsável pela área de educação clínica, tanto dos implantes quanto de biomateriais da Dentsply Sirona, e hoje a gente vai conversar com vocês para falar sobre MIS e cirurgia guiada com a doutora Luciana Sarcologos, nossa parceira. Lu, mais uma vez, obrigada por toda a parceria, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, e vou apresentar então um pouco da Lu para vocês. Ela é mestre em odontologia digital, especialista em dentística restauradora, designer de planejamento, foi cirurgia dentista do Comitê Olímpico Brasileiro nas Olimpíadas de Atenas em 2004, mentora do QL, mentora e speaker, né, e trainer de CEREC, e fala com a gente também sobre MIS e os implantes e planejamento da MIS. E ela é pós-graduada e professora convidada em odontologia do sono, no Instituto do Sono. Então, Lu, Nath, se você puder passar, Lu, mais uma vez agradecer, tá? O próximo slide a gente vai falar só sobre como funciona a aula. A Lu vai falar com vocês, e a gente tem dois botões liberados aí na parte inferior da tela. Um botão de chat, que é para comentários ou dúvidas técnicas em relação à plataforma, ou se quiser contato com a nossa equipe aqui de back-off e assessores, e um botão de Q&A, que são as perguntas para vocês fazerem diretamente à doutora Luciana. A gente vai estar aqui por trás lendo todas as perguntas, e no final da aula faremos essas perguntas até para a Lu responder e depois selecionar qual foi a pergunta que ela achou mais interessante para que a gente possa presentear com a mochila da marca da Miss, tá bom? Lu, com você. Obrigada mais uma vez. Estamos por aqui, tá? Qualquer coisa,
Tá legal. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Obrigada às meninas que sempre organizam aí os eventos, a Nath, a Cris, a Lívia também, a Lívia Moretti, que está aqui presente. Vocês vão me ver, às vezes, olhando um pouquinho de lado. Eu estou trabalhando com 2 monitores, e aí eu consigo ver todo mundo que está aqui. Temos clientes que já trabalham de forma guiada, que já são clientes do M-Center aqui. Temos agradecer também a equipe comercial, né? A Carlinha, a Danúbia, a Evelyn, que estão aqui presentes. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Muito bom. Maravilha. Bom, aqui vocês têm um QR Code. Quem não tem o meu contato, então agora vocês podem apontar a câmera do celular. Esse é meu contato pessoal para a gente conversar, falar sobre cirurgia guiada e eu poder trazer mais orientações para vocês no dia a dia. Bom, inicialmente eu vou mostrar aqui sobre o que a gente vai falar hoje, qual que é a nossa programação. Então, a história da Miss, que a Nath já contou para vocês, então eu vou passar rapidamente. Eu vou relembrar, para quem não conhece, vou apresentar os implantes C1 e V3 para vocês. Vamos falar da importância do planejamento cirúrgico, qual é a documentação necessária. Eu acho que esse é o tópico que todo mundo tem dúvida. Eu recebo diariamente mensagens no WhatsApp, né? Lu, qual que é a documentação que eu tenho que mandar para a gente poder fazer um planejamento guiado? Eu vou apresentar para vocês a nossa plataforma de envio dessa documentação, vou mostrar para vocês a guia em si, as características da guia, o planejamento cirúrgico que vocês recebem, que é um PDF colorido, vocês vão ver como que é. Depois eu vou passar um passo a passo para vocês verem como realmente, né, make it simple, como é simples o passo a passo da cirurgia guiada. E aí eu vou finalizar mostrando para vocês alguns componentes protéticos que são grandes diferenciais da Miss, e com caso clínico exemplificando. E no final eu vou deixar 2 referências bibliográficas, 2 trabalhos científicos, mostrando para vocês sobre a acurácia de se operar guiado. Então, a Nath já falou para a gente sobre a história da Miss, então eu vou avançar aqui um pouquinho. Muito bem. Na presença global que a Nath explicou para a gente, eu quero só passar alguns números para vocês que eu acho super importante. Então, a Miss está presente em mais de 70 países. Desses 70 países, 25 países possuem um centro de planejamento de cirurgia guiada que nós chamamos de M-Center, né? E o Brasil, nós somos um desses 25 países que possui um centro de planejamento próprio. Esses 25 planning centers da Miss, eles atendem 40 países, né? Por quê? Existem países, por exemplo, na América Latina, e aí já fica de curiosidade que o Brasil foi o último país da América Latina a entrar, a passar a utilizar o sistema Miss. Isso foi depois da fusão da Dentsply Sirona e a compra da Miss lá em Israel, que foi o que a Nath explicou para vocês. Então, o Brasil foi um país mais tardio, e nós temos aí outros países que acabam planejando também para os países vizinhos. Por isso, nós temos 25 M-Centers planejando para 40 países. E após o lançamento oficial da Miss no Brasil, no comecinho de 2019, a gente começou, de fato, precisamos fazer vários testes antes de começar a operar a cirurgia guiada. E depois que realmente a gente validou a cirurgia guiada no Brasil, essa semana eu tive aí o prazer de entregar a guia de número 800. Então, é um número bastante expressivo. Muito bom. Eu vou, então, dar uma passada rápida só para relembrar as características dos implantes cônicos, né, do implante C1 e do implante V3, principalmente focando na diferença de geometria desses implantes, mas também, principalmente, a indicação
desses implantes. Então, nós temos o implante C1, ele é um implante cônico, assim como o V3, conexão interna do tipo cônica, e ele é um implante de pescoço, de cervical cilíndrica, como os implantes que vocês conhecem. Uma característica muito interessante do implante C1 é que ele tem um ápice liso, um ápice não cortante. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, situações que nós estamos fazendo o planejamento guiado, que nós vemos que o implante está muito próximo de acidentes anatômicos, de estruturas anatômicas, como assoalho do seio maxilar, está próximo do canal mandibular, então a gente já indica a utilização de um implante do tipo C1. Nós temos o implante, ele começa no 330, que é o mais estreitinho, até o wide. E nós temos duas medidas na plataforma standard, na plataforma regular, que é o 3,75 e o 4,2. Vejam que essa cor que vocês estão vendo no slide, ela é real. Esses implantes, eles realmente possuem essa característica de cor, o que facilita também depois toda a solução protética, porque todos os componentes protéticos eles vão acompanhar essa mesma cor, de forma que não existe nenhuma possibilidade da gente trocar, né? Tentar conectar, por exemplo, um componente protético standard que tem essa cor lilás na cabeça de um implante narrow que vai ter uma cor amarela. Tá? Então, e o C1 hoje, por incrível que pareça, ele é o nosso recordista mundial de vendas, tá? Não estou falando só em termos de Brasil, mas em termos mundiais. O C1, ele acompanha dentro da caixa, além do implante, o cover, né? O parafuso de cobertura, um pilar de pique, que é um polímero de alta resistência já para fazer a solução provisória, e ele acompanha a última fresa. Isso é uma característica da MIS. Toda a caixa de implante, a gente vai receber a última fresa. A ideia é não reutilizar essas fresas. Lembrando que essa fresa que vem na caixa do implante, ela não é guiada. Portanto, se a cirurgia ela for uma cirurgia guiada, nós não vamos utilizar esta fresa, tá? Vamos falar um pouquinho do V3. O V3, ele tem uma característica, vejam que, além dele ter um pescoço triangular, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender o porquê que é importante esse pescoço triangular, em quais situações, mas ele tem um ápice bastante cortante. A estabilidade primária, tanto do C1 quanto do V3, essa estabilidade sensacional, mas o V3 ele é mais agressivo, ele tem uma estabilidade ainda maior. Indicamos muito o V3 nas áreas estéticas, porque essa geometria triangular, ela dá mais espaço para formação óssea, para enxerto de tecido conjuntivo, então a gente tem uma formação de tecidos no entorno. Também entre implantes, eu vou mostrar um slide, vai ficar muito claro para vocês. Mas durante o planejamento guiado nós tomamos um pouco de cuidado, né? Por mais que a cirurgia seja guiada, nós tomamos um pouco de cuidado de evitar o implante V3 em áreas onde nós temos acidentes anatômicos muito próximos. Na cirurgia guiada, a gente tem um retângulo de segurança de 1,5 milímetro em todo o entorno desse implante. Mas tem situações em que nós estamos com situações limites de planejamento e que a gente acaba ficando com um pouco menos do que 1,5 milímetro. Então, a gente procura evitar. Uma característica muito boa do implante V3 é que vejam que ele tem apenas duas plataformas protéticas. Ele tem uma estreita e do 3.9 até o implante wide, que é o implante de 5.0, a plataforma protética é standard. Ou seja, os componentes são os mesmos. E isso realmente traz muita facilidade para a gente na parte de reabilitação. O V3, a exemplo do C1, também acompanha o parafuso de cobertura, né, o cover, acompanha também a fresa final para cirurgia mão livre, mas não acompanha o pilar de pique, ok? Então, o pilar de pique, para provisionalizar, ele é exclusivo do implante C1.
Muito bom. Eu vou mostrar algumas situações para vocês que é super importante aonde realmente essa macrogeometria cervical triangular do V3 faz muita diferença. Então, imaginamos aqui que nós temos uma espessura de osso de 6 milímetros entre a vestibular e a lingual. Temos um implante ali totalmente de pescoço de cervical cilíndrica, como o C1. E vejam que sobrou meio milímetro de osso lá em cima na vestibular e na lingual. Se a gente colocar um implante V3 nessa situação, com a superfície, né, com o lado reto voltado para vestibular, nós ganhamos 1,2 milímetros ali. Se nós tivermos 2 implantes C1 lado a lado nessa mesma situação, nós temos 1,5 milímetro entre implantes ali. E se eu colocar um V3 com a superfície plana inclinada, deixa eu ver se eu consigo pegar uma ponteirinha aqui para poder mostrar para vocês. Pronto. Vejam que se a gente tiver com a superfície plana na diagonal, nós ganhamos 2,5 milímetros. Mas, se a gente tiver com as duas superfícies retas, as faces retas do V3 face a face, nós ganhamos 3 milímetros. Na prática, uma situação clínica muito comum são 2 prés. Quando a gente vai operar, vai colocar 2 implantes lado a lado em 2 prés. Então, a gente procura, nessa situação, para ganhar mais osso interimplante, nós colocamos a face reta do V3 voltada para as proximais, para que a gente ganhe essa maior espessura. Muito bom. Vamos agora falar da importância de se fazer cirurgia, de se operar guiado, de se fazer um planejamento de cirurgia guiada. Essa foto ela é uma foto clássica para Miss, e é uma foto que mostra para a gente, né? Então, a gente tem aí uma ponte na engenharia civil. Eu venho de uma família de engenheiros, então eu sei que uma ponte, a obra começa nas duas margens, nas extremidades, para se unir no meio. Imagina nós chegarmos no final de uma obra e as pistas não se encontraram. E aí, se vocês pudessem, nesse momento, todos responderem a minha pergunta, né? O que faltou aqui, a palavra é uma só: faltou planejamento. E na odontologia, gente, não é diferente. Vejam essa situação, por exemplo, os implantes eles foram colocados, certamente o cirurgião procurou o meio da tábua óssea vestibular e palatino, porém isso não coincide com a realidade protética do paciente e nós temos esse tipo de situação por pura falta de planejamento. Falta de planejamento, muitas vezes, acaba também ocasionando de implantes mal posicionados dentro de acidentes anatômicos como seio maxilar, cavidade nasal. Eu trouxe essa foto para vocês hoje, eu coloquei agora à tarde, porque esse é um caso dessa semana. Isso realmente é um caso que a gente já está planejando. Então, veja que coisa, que terrível, né? Esse implante, ele vai ser explantado e aí a gente vai colocar, vai posicionar um implante de forma guiada nesse trajeto que vocês estão vendo aqui do implante que está em cor azul. Então, é uma pena realmente a gente pegar situações, esse paciente em especial, ele está com dor, né? Nessa tábua óssea, o implante está saindo pela vestibular. Nós apelidamos essa semana, eu e o dono do paciente, de implante Wi-Fi. Ele está conectado na nuvem, mas a gente brinca, mas é uma situação trágica, né? Esse é um outro caso que eu quero mostrar para vocês, também de caso nosso do M-Center. Eu vou contar a história desse paciente. Esse paciente, o dentista, ele veio me pedindo para a gente planejar um implante na maxila do lado direito. E manuseando essa tomografia, que eu vejo todos os cortes tomográficos, nós encontramos aí um implante com cicatrizador reserva dentro do seio maxilar, aí do lado esquerdo. Então, detalhe, gente, o paciente não sabia,
E esse dentista, esse cliente nosso do M-Center também não sabia, porque esse paciente é novo para ele. Então, vejam a importância desse cirurgião que está conhecendo esse paciente agora, alertar. Então, eu fiz esse vídeo, isso é uma coisa muito comum quando eu encontro acidentes anatômicos, eu filmo a minha tela, eu mando para vocês, para que vocês conversem com o paciente de vocês. Então, esse paciente ele não sabia que ele tinha esse implante dentro do seio maxilar. Totalmente assintomático, né? Isso aí tinha tudo para ele ter uma infecção nesse seio, mas totalmente assintomático. Mas extremamente importante que o cirurgião realmente sinalize para o paciente esse tipo de situação. Um outro caso que aconteceu também recentemente, e o paciente não relatou na anamnese. Então, cirurgia na mandíbula, mas vejam o que eu encontrei. Eu encontrei uma prótese, isso é uma prótese de carótida, tá? Vai ter interferência na cirurgia de colocação de implante? Absolutamente nenhuma, mas se eu estou encontrando esse achado tomográfico, eu preciso sinalizar para vocês, tá? E conversando com o cirurgião, esse paciente ele não relatou essa cirurgia dessa prótese de carótida durante a anamnese. Então, quem trabalha com tomografia, independente da área que vai ser operada, eu tenho o dever e o cuidado de percorrer todos os cortes tomográficos atrás de situações que fogem da normalidade, como essas que eu mostrei para vocês, tá? E o que a gente quer com o planejamento de cirurgia guiada, né? A gente brincou aí, esse é um caso do Dr. William Furlan, que é um cliente nosso, né? A expectativa e a realidade. Essa foi a primeira cirurgia guiada dele. Ele terminou a cirurgia, ele foi lá e fez uma periapical para ter certeza que o implante estava na posição. Foi muito legal. E ele mandou, né? Ele falou: olha, Lu, ficou ótimo, exatamente como a gente planejou. Então, é isso que a gente quer com a cirurgia guiada, e é essa a importância da cirurgia guiada, a gente ter previsibilidade e segurança, né? O mais importante de tudo é segurança. Muito bom. Agora vamos ao recorde de perguntas. O que eu preciso te mandar de documentação? Antes da gente falar da documentação necessária, eu quero salientar que muitas vezes nós percebemos que, infelizmente, alguns cirurgiões ainda operam apenas com imagens 2D, né? Uma panorâmica, uma periapical, quando muito, uma lâmina 2D a partir de uma tomografia. E eu vou dizer para vocês que não basta, gente, a lâmina 2D. Porque quem trabalha com planejamento de cirurgia guiada sabe que a medida que a radiologia coloca nessa lâmina não corresponde à realidade. Quando a gente vai planejar juntos no software e eu meço no 3D, essas medidas que eles colocaram no 2D, elas não são reais. Então, a gente não deve confiar nessas lâminas 2D. O ideal, gente, seria que vocês navegassem na tomografia. Existem vários softwares gratuitos que vocês navegam na tomografia, para que quando a gente fizesse o planejamento, vocês já tivessem navegado nessa tomografia do paciente de vocês. Mas a grande maioria não tem o software, não tem tempo, não gosta, não tem problema nenhum. É por isso que a gente faz o planejamento sempre ao vivo, de forma síncrona. Eu compartilho a tela do software, a gente planeja juntos, ou via Skype, ou via Zoom, são as duas plataformas que eu costumo utilizar, tá? Esse é um grande diferencial do M-Center, isso é uma diretriz, gente, lá de Israel. Nós não podemos planejar se não for ao vivo e com tela compartilhada. Não existe planejamento por e-mail, como alguns planning centers fazem, tá? De mandar esse planejamento por e-mail para vocês aprovarem ou não. Então, sempre de forma síncrona. E o que eu preciso de documentação? Basicamente, eu preciso de uma tomografia computadorizada, Conibin, do tipo Conibin,
e o STL, que seria o escaneamento desse paciente. Então, agora eu vou destrinchar um pouquinho mais para vocês as características da tomografia e um pouquinho também sobre o STL, tá? Esse é um documento que foi criado por Israel, que são os 10 Guidelines, que nós traduzimos para 10 diretrizes. Vocês podem escanear o QR Code, vocês vão ter esse documento. Embora isso tenha sido criado pela MIS, essas diretrizes, gente, elas servem para qualquer cirurgia guiada de qualquer sistema de implante. Não é exclusivo, isso não é uma exigência exclusiva da MIS, tá? E eu vou passar com vocês as principais diretrizes. A primeira, vamos conversar um pouquinho sobre FOV, né? O que é o FOV? O FOV significa Field of View, ou seja, área de abrangência. Então, uma coisa que não é aceita na cirurgia guiada da MIS é que a gente faça planejamento de M-arcada. A gente tem N trabalhos científicos comparando a acurácia do posicionamento do implante quando é M-arco e quando é arco inteiro. E a gente tem muito mais acurácia entre o planejado e o executado quando a gente planeja, quando a gente tem essa guia pegando o arco total. Então, não importa se é um unitário, por exemplo, 46, a guia ela vai pegar o arco total. Sendo assim, a gente já deduz por esse slide que FOVs, tomógrafos que têm uma área de atuação, uma área de abrangência de M-arco como 5x5 já não serve para nós. Então, a gente vai trabalhar de 6x8 até os tomógrafos mais modernos que têm um FOV praticamente de crânio total. Então, vejam, isso são casos reais que chegaram para mim e que realmente eu tive que rejeitar, porque chegou FOV de trechos de M-arco, né? Ou de área posterior ou de área anterior, então a gente não aceita esse tipo de tomografia. Perfeito? Então, com relação ao FOV, vocês entenderam que a área de abrangência tem que ser arco total. Vamos falar agora de voxel. O que é o voxel? O voxel, gente, ele é um pixel do 3D. Quando a gente compra uma televisão e a gente vê lá que tem não sei quantos mil pixels, cada pixel que a gente tem, quanto mais pixel, aqueles pontinhos, mais qualidade a gente tem na imagem. Na tomografia, a gente trabalha com volume, então é 3D. E aí o volume, esse pixel 3D, na tomografia nós chamamos de voxel. Para ficar fácil para vocês entenderem, vejam aqui, por exemplo, nós temos no extremo esquerdo, vejam que é o mesmo corte tomográfico do mesmo paciente, só que nós temos uma tomografia do lado esquerdo que foi feito com voxel de 1 milímetro. Eu já vou explicar isso para vocês. E no extremo direito, um voxel de 0,2 milímetros. Então, assim, eu consigo planejar com o de 1 milímetro? Consegue, mas a imagem de 0,2 não está muito melhor para a gente planejar juntos? Sem dúvida nenhuma. O que significa 1 milímetro e 0,2? O voxel, gente, ele é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior o voxel, menor a qualidade da imagem. Por quê? Na imagem da esquerda, esse paciente, ele foi tomografado por fatias e de fatias de 1 em 1 milímetro. Então, a cada 1 milímetro do crânio dele foi feita uma imagem, ok? E no extremo direito, a cada 0,2 milímetros, a gente tem fatias de espessura de 0,2. De 0,2 em 0,2 foi feita uma imagem. Vocês entendem por que a gente tem uma qualidade melhor em 0,2 do que em 1? Então, a gente pede preferencialmente que o voxel seja de 0,2, tá? O que acontece nesse nosso paizão maravilhoso? A gente tem dentistas, clientes do M-Center que estão em cidades muito distantes de grandes capitais e que muitas vezes o paciente ele precisa andar 100, 200 quilômetros para chegar na radiologia mais próxima. E a radiologia não tem um tomógrafo com voxel de 0,2. A gente vai planejar num voxel de 0,6, num voxel de 1,
Mas é importante que vocês vejam, que vocês procurem realmente uma radiologia com bom tomógrafo, né? Quanto menor o voxel, vai facilitar para a gente planejar juntos, ok? Muito bom. Dando sequência, a gente vai falar sobre abertura de boca e afastamento de tecidos, que é super importante. Então, o que acontece com relação à abertura de boca? Nós pedimos para que o paciente ele deixe a boca entreaberta no momento da tomografia. Algumas radiologias colocam um rolete de cera enrolado para ele morder. Outras colocam realmente, como estava no slide anterior, uma seringa plástica. Algumas radiologias colocam um palito de sorvete de pé na vertical. Enfim, não importa a forma que a radiologia vai encontrar, mas nós precisamos que a boca do paciente esteja aberta. Gente, o mundo perfeito vai operar só a mandíbula, não precisa nem expor o paciente à radiação para a maxila, posiciona a mandíbula e pega a mandíbula inteira, não precisa um FOV de crânio total, não tem necessidade, tá? E por que a boca ela precisa estar aberta? Por uma razão muito simples, todos os softwares de cirurgia guiada fazem aquele momento mágico que a gente chama de match, que é unir os pontos do escaneamento com os mesmos pontos na tomografia. Esse match ele é feito clicando em pontos na oclusal. Então, se eu viro o STL por oclusal e o paciente foi tomografado mordendo em MIC, eu não consigo ver oclusal na tomografia. Isso dificulta ou até inviabiliza o match muitas vezes. Por isso que o paciente precisa estar com a boca aberta. Gente, esse PDF que eu coloquei para vocês das 10 diretrizes com o QR Code, o ideal, depois ele vai aparecer de novo no próximo slide, tá? Quem não escaneou. O ideal é vocês encaminharem, junto com a solicitação da tomografia, grampeado essas 10 diretrizes, tá? Aqui em São Paulo, as principais radiologias com excelentes tomógrafos, eles já têm isso afixado na parede, na sala de exame. Eu já visitei algumas radiologias aqui e eles já têm isso como protocolo, tá bom? Muito bem, a questão do afastamento dos tecidos, né? Então, se a área de interesse é a maxila, o ideal é ter rolete de algodão afastando o lábio. Por exemplo, se a gente for operar esse caso aqui e vocês me pedirem para eu fazer uma medição, né? Lu, quanto meu paciente tem de espessura de mucosa na vestibular? Porque eu vou fazer um enxerto de conjuntivo. Eu não sei, gente. Por que eu não sei? Por que a gente não vai conseguir medir? Porque vejam que o lábio ele não foi afastado e a imagem tomográfica ela soma mucosa mais lábio é uma coisa só. Agora, vejam que interessante, na região do palato, como a língua ela ficou retraída lá atrás numa posição correta, eu consigo medir a espessura da mucosa do palato, tá bom? Então, se chegar uma tomografia assim, eu não vou rejeitar, mas eu vou falar para vocês que a gente não vai conseguir medir a espessura da mucosa vestibular, tá bom? Posicionamento de língua. O ideal é que essa língua ela esteja com a pontinha no momento da tomada do exame, a ponta da língua lá atrás no céu da boca, lá no palato mole, o máximo que o paciente conseguir, ok? E para arco superior, se a radiologia usar aquele afastador de lábio, o ideal é aquele que a gente usa para fazer clareamento, porque tem aquela aleta plástica que o paciente engata a língua por baixo da aleta. Então, muitas vezes, o posicionamento da língua ele pode atrapalhar a gente na interpretação das imagens. Ok? Por fim, nós precisamos que vocês subam para a plataforma, que eu já vou apresentar para vocês, o pacote de arquivos DICOM, tá? Então, não adianta a radiologia, quando a cirurgia é guiada, ela vai para um software, não adianta a radiologia mandar as fotografias das lâminas para vocês. A gente precisa do arquivo gerado pelo tomógrafo para poder realmente colocar dentro do software. Ok? Então, por exemplo, isso é o mundo perfeito, isso é o ideal. Vejam que interessante, meu paciente ele está com os arcos afastados, boca aberta,
Olha aqui embaixo a posição da língua retraidinha lá atrás, então ela não está encostada na curvatura do palato. E vejam que beleza, o lábio completamente afastado do arco por roletes de algodão, tá? Nessa imagem aqui, olha, a gente consegue ver inclusive o rolete, ó, o redondinho do rolete. Fica essa imagem hipodensa, tá? Então, realmente, esse é o mundo perfeito. De tomografia em tomografia, conforme vocês vão me mandando, gente, raramente eu rejeito uma tomografia. A M-Arco, vocês já viram que não tem negociação, não dá para ser, não pode ser. De resto, toda vez que a gente faz um planejamento, eu sinalizo, eu falo, olha, isso está muito legal, mas no próximo isso pode melhorar. E aí vocês vão afinando essa orquestra junto com a radiologia, tá bom? Então, falamos da tomografia, vamos falar agora do STL. Mundo perfeito é que o nosso paciente seja escaneado de forma intraoral, com scanner intraoral. Então, vamos às alternativas. Lu, eu ainda não tenho um scanner intraoral na minha clínica. Não tem problema. A maioria das radiologias possui um scanner intraoral. Então, você já vai enviar o paciente para fazer a tomografia na radiologia, já pede o escaneamento desse paciente, tá bom? Lu, eu estou numa cidade no interior, a radiologia não tem scanner. Não tem problema. Capricha numa boa moldagem com silicone de adição e pede para o laboratório de prótese escanear no scanner de bancada. E a gente vai ter um STL da mesma maneira, tá? É muito comum eu receber o arquivo, ao invés de receber em STL, eu receber em PLY, tá? O PLY, para quem não conhece, a gente brinca, fala que é o primo rico do STL. Por quê? O PLY, ele é esse arquivo colorido. Então, ele tem cor, ele tem textura, ele é lindo, porque ele reproduz realmente a boca do paciente. Pode mandar PLY? Pode mandar PLY, não tem problema nenhum. Vocês vão perceber que eu vou depois converter o PLY em STL, porque é melhor para a visualização de quem está desenhando fazer a guia em cima do STL monocromático e não do PLY colorido, como vocês estão vendo. Mas PLY, super qualidade. E eu estou falando do PLY porque a maioria dos scanners já estão exportando esse tipo de arquivo também, tá? Outra característica, a gente prefere o STL sem base. Essas bases ortodônticas que o software coloca, imagina que a gente está girando a tomografia no nosso planejamento e essa base vai girando junto dentro do crânio. Atrapalha muito a visualização. Se vocês me mandarem um STL com base, não tem problema nenhum. Eu vou jogar num outro software, eu vou cortar a base. E aí vocês vão perceber que na hora do planejamento esse modelo vai estar com essas bases cortadas, tá? E aí, devagarzinho, a gente vai se ajustando. Por que eu comentei com vocês sobre 2 STLs? Deixa eu ver se eu consigo só voltar aqui para vocês entenderem um detalhe. Então, vamos imaginar a seguinte situação. O paciente de vocês vai perder o incisivo central, como está aqui nesse slide, e vai ser um implante imediato, ok? Então, vocês concordam que para eu desenhar a guia, eu preciso colocar essa anilha dentro do espaço protético? Então, vocês me mandam com o dente e a gente vai gerar aqui o STL extraído. E vamos imaginar o contrário, um molar inferior, que o paciente já perdeu esse molar inferior. Então, quando vocês me mandam o STL, está faltando o molar. Mas, gente, a cirurgia guiada, ela é a cirurgia proteticamente guiada. A gente vai posicionar o implante na melhor posição tomográfica possível, com as melhores condições ósseas, e sempre com foco de que o eixo desse implante, o parafuso desse implante saia na melhor posição protética. Então, se vocês me mandam um STL sem o dente, nós vamos encerar virtualmente o segundo STL do enceramento aqui.
tá bom? De forma que nós vamos trabalhar no software sempre com tomografia, STL extraído e STL encerado. Tá? Só para ficar claro, porque isso, às vezes vocês me perguntam, né? Por que 2 STLs? Muito bom. Essa é uma plataforma que foi lançada no meio do ano passado, tá? É uma plataforma criada por Israel, ela é mundial, ela é chamada de MFlow. É a plataforma aonde vocês enviam a documentação para mim. Então, quando vocês vão começar a operar guiado, eu mando um mini tutorial para vocês criarem uma conta de vocês. Vocês vão ter um número de um nome de usuário e uma senha. E um passo a passo de como utilizar, mas é extremamente fácil, simples e intuitivo, né? Então, nós temos ali, por exemplo, os dados pessoais do paciente, atentando sempre na Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente só vai por as iniciais, data de nascimento, tem um campo opcional para vocês escreverem algo. Já passamos para o odontograma, vocês vão selecionar quais são os elementos que vocês vão implantar. Ok? Na sequência, campo obrigatório é vocês falarem para mim se vocês vão operar C1 ou V3. A medida, gente, deixa em branco, né? Aliás, vocês estão pedindo a minha ajuda justamente para que a gente escolha qual é o melhor implante. E se eventualmente vocês selecionarem o C1 e na hora do planejamento a gente decidir mudar para o V3, também não tem problema nenhum, ok? Na segunda página da plataforma de envio, aí sim a gente faz o upload da documentação. Então, vejam que aqui no número 2 é o upload do DICOM e no número 3 é o upload dos STLs, tá? Quantos vocês tiverem do caso. Aqui tem mais um campo também para vocês escreverem detalhes para mim sobre o caso. E aí, clicou em Next, vocês enviaram para mim a documentação. Agora eu vou mostrar para vocês, eu como Planning Center, como M-Center, como que eu recebo isso, tá? Então, eu fico com essa tela, gente, o dia inteiro. Ela está online, ela está aberta no meu navegador. Eu estou lá no consultório, estou atendendo um paciente, mas eu estou de olho nela. E à medida que vocês vão subindo os casos, vai aparecendo ali para mim. Essa é só uma página para vocês terem uma ideia, tá? Vejam que, como a gente lançou isso no meio do ano passado, é 1/7 aqui, tá? Cada linha dessa é um de vocês. Alguns, inclusive, eu vi que estão presentes aqui no nosso webinar. Então, é assim que eu recebo. Eu clico e eu vou fazer o quê? O download. Vocês fizeram o upload dos arquivos e agora eu vou fazer o download e colocar no software, tá? Fiz o download, coloquei no software, eu já converso com vocês no WhatsApp, já falo, olha, acusei o recebimento da documentação do paciente tal, tá tudo ok, já vamos agendar o planejamento, tá bom? Aí nós fazemos, como eu falei agora há pouco, o planejamento sempre juntos, sempre ao vivo, compartilhando a tela com vocês, o paciente é de vocês. Quem decide a posição final e o tamanho do implante são vocês. Eu estou do lado de cá do software para orientar vocês com relação a acidentes anatômicos, orientar vocês qual seria, na minha opinião, a melhor posição do implante, o melhor tamanho, mas o planejamento, gente, é de vocês, tá bom? Terminado o nosso planejamento, a nossa chamada de vídeo, aí eu parto para uma outra etapa sem vocês, que é o desenho dessa guia, tá? Então, aí eu vou desenhar essa guia. Falando da anatomia da guia da MIS, do M-Guide, só para a gente ter um comparativo com relação a outras guias do mercado, a grande diferencial da guia da MIS é essa anatomia que a gente chama de spider, que ela parece uma aranha, que é uma guia aberta, também chamada no mundo da cirurgia guiada de guia tubular. Ela é feita toda com tubos, tá? Então, vejam que outras guias conhecidas mundialmente, vejam que elas são guias fechadas.
né? E por que que é importante que a guia ela seja aberta? Por vários motivos. Primeiro, uma guia fechada durante a cirurgia, se a gente começa a ter um sangramento, ela encharca por dentro, não se enxerga mais nada, precisa tirar essa guia, lavar, para a cirurgia, volta a guia na posição. Então, a guia aberta, a gente consegue aspirar o tempo todo o campo cirúrgico, tá? A gente consegue irrigar. Tem cirurgiões que gostam da irrigação no contraângulo, tem cirurgiões que gostam de uma irrigação com seringa externa. A anilha, gente, ela está sempre flutuando, é possível irrigar por baixo dessa anilha tranquilamente. Super possível complementar a anestesia sem precisar remover a guia da boca. Um outro diferencial para as guias que são apoiadas em dente, eu sempre desenho, existe uma forma da gente desenhar de forma que essa guia ela faça um clique na boca do paciente de vocês, porque a gente não quer que essa guia fique caindo da boca do paciente na hora da cirurgia, né? Associado a isso, as nossas anilhas, elas já vão cimentadas na guia. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como isso é feito. Então, vocês recebem a guia impressa. Essa guia, ela vai impressa, ela vai estéril, esterilizada em autoclave, com anilha já colada. O que vocês vão fazer antes da cirurgia é deixar ela mergulhada na clorexidina antes da cirurgia. Tá? Por que que é importante que a anilha ela vá já cimentada? Porque existem alguns sistemas de implante que acompanham colheres que a gente chama de spoons, que são colheres redutoras de anilha. Então, imagina, com uma mão o cirurgião está segurando a colher, né, o redutor de anilha, na outra ele está fresando. Se essa guia não plugar de forma adequada na boca, ainda tem que ter uma outra mão para segurar essa guia. E a ideia é que seja realmente um procedimento rápido, fácil e simples. Por isso que a guia da MIS ela tem esse design. E esse design, gente, muita gente me pergunta, né? Ele é dado pelo software, né? O que faz com que a guia seja dessa forma é o software. E o software, ele chama-se MSoft e é um software dedicado da MIS. É um software que só planeja a MIS. Tá? Por isso que ele tem esse design de guia. Ainda no assunto da guia, eu quero... vamos falar um pouquinho sobre as anilhas. Nós temos 2 tamanhos de anilha, ok? Temos as anilhas estreitas, né? As narrow sleeves, elas têm uma área, um diâmetro interno da anilha de 4 milímetros e nós temos anilha standard de 5,5. Portanto, nós temos 2 kits de cirurgia guiada, o kit estreito e o kit standard, ok? O kit estreito, ele opera desde o implante mais estreito, mais narrow, que é o 330, até o regular 3.9. E as anilhas standard e o kit standard opera do implante mais estreito 330 até o wide 5.0, ok? Então, é muito comum situações que sempre me perguntam, né? Lu, já que o kit standard opera todos os diâmetros de implante, se eu começar com o kit standard, não vai ser legal? Não é melhor eu começar com o standard? Gente, o mundo perfeito é que vocês tenham os 2 kits, tá? E eu vou explicar o porquê. Mas se vocês forem iniciar e tiverem que comprar apenas um kit num primeiro momento, eu aconselho que vocês comprem o narrow. Por quê? Porque as anilhas standard de 5,5, elas só cabem em espaço protético demolar e algumas situações de incisivo central. Então, não adianta ter um kit standard para anilha de 5,5 se vocês não vão conseguir operar áreas protéticas reduzidas. Então, que seja o narrow, tá? Isso aconteceu comigo. Quando lançou a MIS no CIOSP de 2019,
Eu comprei alguns implantes e comprei o kit standard. Eu falei, eu vou de standard que opera tudo. Aí, na primeira cirurgia guiada, eu precisei comprar o Narrow, porque era justamente um caso de pré-molar que a anilha standard não servia. Então, de novo, adquiram os 2 kits. Vai começar a operar guiado? Adquiram os 2 kits, vocês têm que estar completos para todas as situações, tá bom? Vejam que nós temos, essa é uma guia que nós temos anilhas estreitas, é uma guia que ela está apoiada em dente, mas ela também está apoiada em mucosa. Mais para frente eu vou falar sobre esse acessório chamado de fixation pin, tá? Que é um pino de fixação para a mucosa. Essa já é uma guia, um All-on-4 superior. Vejam que a gente tem um apoio de palato bem extenso, né? Pegando toda a parte posterior e área de tuber. Quanto mais apoio para essa guia no momento da cirurgia, melhor. E aqui a gente lançou mão de 3 fixation pins, 2 vestibulares e um fixation palatino. Essa é uma guia mista, nós temos alguns apoios em dente, temos um apoio de mucosa, tá? Vejam que eu procurei desenhar todo com anilhas estreitas. Isso, gente, é uma preocupação que eu tenho durante o nosso planejamento. Quando a gente está lá planejando ao vivo, eu pergunto para vocês, qual kit de cirurgia guiada você tem? Ah, Lu, eu tenho Narrow. A gente vai ficar dentro do Narrow. Ah, Lu, eu tenho os 2, melhor ainda. Ah, ou eu tenho o Standard, tá? Então, eu procuro evitar a gente misturar anilha Standard e Narrow também na mesma guia. Tem situações que não dá, mas a gente procura evitar, ok? Muito bom. Esse é o processo, gente, de colagem das anilhas, que é feita no laboratório. Vocês estão vendo que a guia, ela tá com uma corzinha amarelinha. Por quê? Porque nesse momento ela já foi esterilizada. Quando ela é esterilizada, a resina de guia, que é uma resina que tem Anvisa, biocompatível, própria para usar intraoral, ela muda de cor depois da esterilização. E aí, a última fase do processo antes da embalagem é a colagem da anilha, que é feita lá no laboratório, tá? Aí vocês estão vendo um processo de colagem com a resina SDR+, da Dentsply Sirona, que é uma resina flow maravilhosa, por sinal, tá? Quem faz hoje a impressão e todo o cuidado de modelo, a impressão das guias, é o laboratório SRI, que possui a impressora que foi homologada desde o início pela Miss de Israel. Então, a gente segue aí um protocolo bem rígido. Então, aí vocês estão vendo o vídeo dele. Vejam que a anilha ali na região de pré já está colada e agora ele está levando a anilha standard na região demolar. Vocês perceberam que interessante? É um caso em que precisou ter uma anilha estreita para o pré na mesma guia, gente, e uma anilha standard no molar, tá? Esse é um livreto. Esse está na versão em inglês, tá? Que é a versão original lá de Israel, que eles chamam de booklet. Toda vez que vocês vão operar pela primeira vez, eu encaminho no WhatsApp para vocês. Isso, gente, é o passo a passo da cirurgia, né? De novo, o mundo perfeito é a gente poder receber todos vocês nos nossos hands-ons para que vocês realmente tenham a experiência da prática no manequim, da gente fazer todo o passo a passo, né? Mas, por exemplo, a gente trouxe a Miss para o Brasil no meio da pandemia, vendendo bastante cirurgia guiada e sem poder treinar vocês. Tranquilo, deu tudo certo também, da mesma maneira, a gente faz orientação online, manda livreto, manda todo o passo a passo para vocês realmente se sentirem seguros no momento da cirurgia. Muito bem. Então, olha só, vocês mandaram a documentação, eu coloquei no software, nós fizemos o planejamento juntos, eu desenhei a guia, e aí eu vou mandar para impressão.
Quando eu exporto esse caso do software, ele me gera o que nós chamamos de Surgical Plan. O que é o Surgical Plan? É o planejamento cirúrgico oficial. E o software, gente, ele gera isso, é um PDF colorido, tá? Eu digo que o Surgical Plan é o plano de voo. Nenhum avião decola de um aeroporto sem um plano de voo. Vocês não podem, não devem ir para uma cirurgia sem o plano de voo de vocês, que é o Surgical Plan. Então, eu oriento para que vocês estudem o Surgical Plan antes da cirurgia, deixem ele aberto num monitor próximo da cadeira no dia da cirurgia. Cada implante tem a sua página, como vocês estão vendo aqui do lado direito. Então, por exemplo, aqui é um caso que é o implante do 16. Então, vocês têm exatamente os cortes tomográficos que nós vivenciamos junto na hora do planejamento. O 3D, corte sagital, corte coronal, corte axial. Olha lá, implante MIS, é um V3, 3,9 por 10, kit de anilha estreita, tá? E nós temos também a possibilidade, e fazemos isso sempre, como o software é dedicado, eu tenho toda a biblioteca dos componentes protéticos dentro desse software. Quando nós terminamos o planejamento ao vivo, a gente já escolheu os componentes protéticos que vocês vão utilizar, tá? E quando a gente escolhe, eles aparecem aqui no planejamento. Vejam aqui onde eu estou passando a ponteira laser, ó, que aqui está, ó, abutment, multi-unit de 17 graus de inclinação, de angulação, com cinta de 1 milímetro. E aí, olha o código aqui para pedir para o vendedor o componente. Então, a gente planeja não só o posicionamento do implante, mas toda a solução protética, desde a temporária até a definitiva, tá bom? Essas caixinhas, esses bilhetinhos que vocês estão vendo em vermelho, são bilhetes meus mesmo para vocês. Esse eu falo que é o meu lado mãezona, porque o que acontece? É muito comum a gente fazer um planejamento, eu mostrar coisas importantes para vocês, falar coisas importantes na hora do planejamento. Só que vocês vão operar esse paciente, de repente, 20 dias, um mês depois. Vocês vão lembrar do que a gente conversou no planejamento? Não necessariamente. Então, tudo que eu julgar que é extremamente importante, eu vou colocando esses bilhetinhos em vermelho no PDF de vocês, para que quando vocês forem ver esse PDF antes da cirurgia, vocês encontrem as principais informações que nós já havíamos conversado. Bom? Muito bem, agora eu vou passar para vocês, gente, isso é um grande desafio, que é tentar explicar num webinar o passo a passo da cirurgia, tá? Eu quero que fique a ideia e convidar vocês mais uma vez para vir fazer o hands-on com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo o kit standard, tá? Vamos relembrar. O kit standard é aquele kit que a anilha, ela tem 5 milímetros de diâmetro, aquela anilha grande, e que opera implantes desde o estreito do Narrow 330 até o Wide de 5.0. O kit standard, ele é composto por essas duas caixas. Então, quando vocês adquirem o kit standard, vocês vão receber essas duas caixas. A caixa da direita é a caixa das fresas, a caixa da parte de fresagem. E a caixa menorzinha é a caixa de instalação do implante. Então, ele é separado em duas caixas. Já o kit Narrow, que vai operar do 330 até o 3.9, ele é uma única caixinha, dividido ao meio. Veja aqui onde eu estou passando a ponteira laser. Daqui para a esquerda é a fresagem, e daqui para a direita é o kit de instalação. Gente, lembrando, muito importante essa informação, o sistema guiado da MIS, ele é guiado do começo ao fim. Por que eu estou falando isso? Porque existem sistemas de implantes que vocês fazem a fresagem guiada. No momento da instalação do implante, esse implante é instalado à mão livre.
Quem tem experiência com cirurgia sabe que instalar o implante à mão livre, mesmo tendo fresado guiado, esse implante ele pode desviar, ele pode bater numa cortical, inclinar para a medular e ele pode sair numa posição completamente diferente da planejada. Aqui a gente instala o implante guiado e essa instalação ela pode ser feita no motor, ela pode ser feita na catraca, a catraca também é guiada, tá bom? E elas podem ser feitas de forma mista. Eu e o doutor Fernando Cosso, que está aqui hoje eu já vi que ele está aí no nosso webinar, que é o cirurgião que opera comigo há tantos anos, mais de 15 anos, a gente gosta de começar a instalação do implante no motor, para um pouco antes e finaliza o ajuste fino na catraca até o final da anilha. A gente tem mais segurança, fora que a gente consegue medir o torque que esse implante está indo para a posição, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro instrumento que está aqui, que está escrito tissue punch, tá? Gente, ele é igual uma serra-copo. Ele é para tirar um botãozinho de mucosa numa cirurgia flapless, numa cirurgia que nós não vamos abrir retalho. Pegando um gancho da história da cirurgia flapless, eu quero desmistificar um conceito que até hoje a gente não entende como é que esse conceito entrou na cabeça dos cirurgiões. Alguém disse um dia que cirurgia guiada obrigatoriamente é uma cirurgia que você não pode abrir retalho, e não é verdade. Vocês viram que a guia da MIS, ela acontece da linha equatorial dos dentes para cima. Portanto, essa cirurgia vocês podem abrir retalho, tem espaço para abrir retalho, para rebater retalho, não tem problema nenhum. Muitas vezes vocês idealizam uma cirurgia sem retalho e no transcirúrgico, por algum motivo, vocês resolvem que vocês querem abrir um retalho. Não inviabiliza, tá? A cirurgia guiada não é impeditivo para a gente operar, para a gente poder abrir retalho. Tá bom? Então, o punch, ele é uma opção para iniciar o procedimento quando não vai abrir retalho. O punch, ele é um pouco polêmico, tá? Tem cirurgiões, aqui vocês estão vendo o punch de lado, então veja que ele tem um corte aqui, como se fosse uma serra-copo, e ele vai tirar um botãozinho de mucosa. E a gente vai ter esse resultado que vocês estão vendo aqui no manequim, tá bom? Por que ele é polêmico? Porque, em tese, a gente está jogando fora um pedaço de gengiva. Ninguém quer perder tecido gengival, certo? O que é possível fazer, que eu e o Fernando a gente faz muito, é pegar esse botãozinho gengival, desepitelizar e envelopar ele por vestibular ao final da cirurgia junto com a sutura. Super possível reutilizar esse botão de mucosa. Lu, não quero usar esse punch, não tem problema. Vocês podem, se o tecido ele for um tecido mais rígido, você já pode perfurar direto o tecido, aquela mucosa inserida, ou pode fazer uma microincisão no topo, faz a marcação com uma sonda periodontal pelo eixo da anilha, faz uma marquinha, faz uma microincisão e transcorre com a fresagem, tá bom? Então, lembra que o punch ele é opcional. Essas fresas que a gente vai mostrar agora para vocês, que é a sequência chamada Boni-Mil, ela também é opcional. O que é obrigatório, gente, é a partir dessa piloto, que inclusive está escrito aqui no kit, olha, start here, começa aqui, tá? Para que serve o Boni-Mil? Vamos adiante para vocês entenderem para que serve o Boni-Mil. Eu vou passar só mais um slide para ficar ainda mais claro para vocês, tá? Existem situações de rebordos cicatrizados, como esses dois casos que eu peguei hoje para mostrar para vocês, que a gente tem um pico ósseo lá em cima, né? Então, o Boni-Mil, ele é um nivelador desse pico ósseo. Vejam que na imagem da esquerda a gente tem o implante instalado infraósseo e temos um pico ali, tá? E no da direita, vejam que o pico ósseo, inclusive, ele atrapalharia o assentamento do T-base, tá? Então, eu vou voltar aqui. Lu, mas eu posso pular a etapa do Boni-Mil? Pode.
mas vocês têm que prestar atenção num ponto muito importante. Não passou o nivelador, não passou o Bonimil, presta atenção se as fresas todas vão descer e bater no final da anilha. O tambor tem que chegar até o final da anilha. Se ele não estiver chegando, é porque aquele osso está impedindo da fresa chegar até o final da anilha. Se isso acontecer, não tem problema. Para onde está, volta lá atrás, pega o Bonimil, nivela o osso e continua a sequência de fresagem. Tá bom? Então, tissue punch, Bonimil são opcionais. A gente vai usar Bonimil num alvéolo que acabou de extrair? Jamais, ele não tem função num alvéolo recém-extraído, tá bom? Muito bem, aí nós temos a sequência, vejam que é muito tranquilo. Nós temos as fresas por comprimento, então aqui onde eu estou com o laser é a sequência para o comprimento de 8, aqui a sequência de 10, aqui a sequência de 11,5 e aqui a sequência de 13. Então, aonde vocês viram que está escrito Start Here, é a nossa, a gente pode chamar ela de piloto, ela vai ser a primeira a ser utilizada, tá? Aqui vocês têm uma visão lateral dela. E aí, gente, importantíssimo, importantíssimo, jamais acionem o motor sem que parte do tambor já esteja dentro da anilha. Essa é a principal causa de fratura de guia no início da cirurgia, tá? Esse tambor, ele precisa um pouquinho dele, ele já precisa estar dentro da anilha. Então, tá aqui, ó. Aqui sim a gente começa a fresar e aqui tem um xizinho, a gente não fresa nessa situação, tá? Porque a gente pode trepidar esse motor e a guia fraturar, tá? Outra coisa, não entrar de lado, nem acionar o motor com o tambor fora da anilha e nem lateralmente, porque a gente tem um risco maior de fratura dessa guia, tá bom? E aonde que a gente para, a gente vai fresar sem preocupação, vai fresar até o final, o stop do tambor encostar no final da anilha. Tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês que é super importante, vocês estão vendo, eu acho que no próximo slide vai ficar mais claro. Bom, vou voltar aqui. Vejam que nós temos aqui em cima, onde eu estou passando o laser, uma sinalização chamada soft bone. Então, soft bone é um osso mais medular, um osso mais mole, por exemplo, um osso de maxila. E aqui embaixo está escrito hard bone, é um osso mais duro, um osso de mandíbula. Então, a história, todo mundo me pergunta, Lu, dá para fazer subfresagem na cirurgia guiada? Com certeza, mas na verdade a subfresagem ela é calculada. Você vai escolher o soft bone e aí você para num fluxo antes, que aqui no caso seria o vermelho, tá? Ou hard bone você vai até as fresas azuis, tá bom? Essa linha do verde é para os implantes wide de 5.0, tá? Então, vamos a um exemplo prático. Selecionei um implante, olha, de 4.3 por 11,5, ok? Então, olha só, esse trajeto do laser aqui embaixo seria para implantes de comprimento 8. Olha aqui na ponta da minha ponteira, 8. Essa outra sequência que eu estou passando é para os implantes de 10. Aqui é 11,5, em cima é 13. Se eu tenho um implante de 4.3 por 11,5, eu tenho o Start Here, eu vou seguir esta sequência, tá bom? É um osso mais mole, é uma região enxertada, é uma região recém-extraída, eu vou parar no trajeto do soft bone, tá? Não, é uma região já cicatrizada, um osso de mandíbula, eu vou me estendo até a fresa azul de hard bone. A tal da subfresagem, gente, está aqui. Escolher se o fluxo é soft bone ou hard bone, tá? Ah, um detalhe. Todo mundo me pergunta, né? Ou abre a caixa, leva um susto, encontra essa sequência aqui em cima vazia.
Na verdade, gente, isso aqui é uma graça, isso se chama spare. É um estacionamento das fresas. Então, eu, particularmente, antes de começar a cirurgia, eu já pego a caixinha do meu implante e eu já separo a minha sequência de fresas e já estaciono a sequência aqui para eu não ter que ficar caçando aqui na hora da fresagem. Eu já separo o que eu vou utilizar para aquele implante. Tá bom? Então, veja, aqui ele está explicando, né, nesse slide, a questão do soft bone, que eu vou parar antes, e o hard bone, que eu vou um pouco além. Tá? Então, tá aí, essa é a última fresa guiada. Gente, a cirurgia é extremamente rápida. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente está trabalhando com implante narrow, 330 ou até um regular, um standard de 3,75, olha que maluco. A gente usa o start here e a cirurgia termina em 1 ou 2 fresas, acabou. É só isso. É muito simples e muito descomplicado. Tá? Olha o que eu falei para vocês. Tem que fresar até o final. O stopper da fresa, ele tem que bater no final da anilha. A gente sabe que chegou na posição correta, tá? Então, de novo, esse é um diferencial da MIS. A anilha já está na posição correta e a gente não tem que ficar com a outra mão utilizando as colheres redutoras de anilha, ok? A gente vai trabalhar apenas com uma mão, tá? Bom, então, nós utilizamos a caixinha da direita, que é a caixa de fresagem. Agora, a gente vai usar a caixa da esquerda, que é o kit de instalação desses implantes, ok? Então, olha só. A gente tem aqui, essa fileira está escrito narrow, para os implantes narrow, a coluna CC1, a coluna CV3, tá? Standard idem, CC1, CV3, e o wide está aqui, C1, porque vocês lembram que o V3 wide, ele segue a plataforma standard, quando eu apresentei. Já acompanha uma chave digital para que vocês possam colocar o cover em posição, caso esse implante vá ficar sepultado, catraca, e daqui a pouquinho eu explico para vocês o que são esses acessórios aqui em cima. Tá? Então, veja que aqui nós estamos começando a colocar o implante no motor, com a chave de motor, tá? E nós podemos terminar a instalação, olha, com as chaves de catraca, que é o que eu e o Fernando a gente adora fazer, tá? Muito bom. Lembra que eu mostrei para vocês algumas imagens de guias que a gente precisou de fixação em mucosa, que a gente falou que são os fixation pins? O kit standard, ele já acompanha, gente, 3 fixation pins, tá? E a fresa. Eu queria desmistificar um pouco a história do uso do fixation pin, que é o seguinte, a gente vê a imagem do fixation pin instalado e acha que aquilo é uma coisa muito agressiva, muito invasiva para o paciente, e acreditam que não é. Ele é extremamente delicado, tá? A instalação do fixation pin, ela é tão delicada quanto um micro parafuso de ortodontia. E a instalação, depois que faz a fresagem, que também é guiado, vocês podem ver aqui do lado direito, né? A gente tem a anilha para passar o fixation pin. A guia, ela é fixada, gente, com a mão. É fresado, e depois, vocês estão vendo que a pontinha, essa ponta redonda do fixation pin, ela é radial, ela tem uns raiozinhos para que a gente possa segurar com o dedo. Então, é extremamente delicada a instalação de fixation pin, tá? E é bem superficial. Quando eu planejo, eu deixo passar um pouquinho da cortical e 1 milímetro para dentro já é suficiente para estabilizar, tá? Aqui ele está mostrando de perfil a fresinha do fixation pin, ok? Então, tá aqui as chaves de catraca, aqui vocês têm um zoom melhor, chave de motor, chave de catraca, fixation pin, e agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, das chaves de motor aqui para baixo, olha, a gente tem 4 directs narrow, 4 directs standard, já vem no kit, e 2 wide. Para que serve o direct? Eu acho que isso é a coisa mais sensacional que tem no kit guiado.
Então, o Dr. Rodrigo Amadori, que é um cliente nosso do M-Center, fez essas imagens para que eu pudesse mostrar para vocês. Os directs, gente, também são fixados com a mão, é bem delicado. Para que serve o direct? Imagina que vocês têm uma guia com vários implantes, pouco apoio ou quase nenhum apoio em dente. O que a gente recomenda? Começa a cirurgia, aproveita que o paciente ainda está descansado, com uma abertura de boca boa e vai fresar logo os mais posteriores. Ok? Fresa um de cada lado, direito e esquerdo, e aí lança a mão desse direct e trava a guia através do direct. O direct, ele passa por dentro da anilha e ele parafusa, ele trava na cabeça do implante. E aí vocês têm uma guia totalmente estabilizada, fixada na cabeça dos primeiros implantes instalados. É muito sossego, é muita tranquilidade, é muito comum, depois que vocês usam o direct, vocês me darem um feedback no WhatsApp, o quanto foi sensacional o uso do direct para estabilizar a guia e dar segurança para vocês. Tá bom? Muito bom. Vamos parar, já estamos nos encaminhando aqui para os finalmente. A gente vai falar agora praticamente do último item, que são as soluções protéticas com casos clínicos. Então, eu queria que vocês imaginassem a seguinte situação. A gente está planejando a colocação de um implante imediato, como vocês estão vendo aqui na tela, a extração de um molar, ok? Se eu tenho no software, na tomografia, a anatomia cervical desse molar, né? Por que não copiar para que a gente possa fornecer para vocês o cicatrizador personalizado com o mesmo perfil de emergência que esse dente tem antes de ser extraído, gente? Isso é genial. Então, vocês veem aqui que a gente posicionou o implante numa região de furca e aí a gente consegue já mandar com vocês, aí é o laboratório, o SRI, que manda junto com a caixa do modelo, da guia, já manda a solução protética temporária para vocês. Lu, eu tenho um laboratório que eu já trabalho há muitos anos, que me atende lá na minha cidade, não tem problema nenhum. Eu forneço para vocês, ao final do planejamento, o STL com o posicionamento do implante, posicionamento de implante e posicionamento de componentes Campost, para que você forneça esse STL para o seu laboratório, tá bom? Um caso, por exemplo, anterior, a mesma história, o paciente vai passar pela extração de um incisivo central, por que não copiar o perfil de emergência desse dente que vai ser extraído e já entregar para vocês um provisório idêntico ao dente que será extraído, né? Essas são as vantagens da odontologia digital e essa é uma grande vantagem da cirurgia guiada, tá? Eu gosto muito de indicar para vocês esse livro do professor Tomas Linkevicius, ele é da Lituânia, ele é um speaker global da MIS, tá? E esse livro, gente, para mim, é meu livro de cabeceira. Se não me engano, já tem a versão traduzida aqui no Brasil, eu comprei ele na versão para iPad, e é assim, ele vai provar para vocês o livro inteiro que o melhor dos mundos é a gente fazer soluções parafusadas e não cimentadas, tá? E é por isso que a gente faz o planejamento da cirurgia. Claro que se no final vocês preferirem cimentar, é uma decisão de vocês, mas a cirurgia ela vai ser proteticamente guiada, tá? Para que vocês tenham a reversibilidade de ter uma prótese parafusada. Muito bom. A MIS possui esse jogo, essa caixa de Scamposts, eles também, gente, são vendidos separadamente, unitários, tá? Mas eu já vou falar para vocês, como cliente MIS, que a relação custo-benefício da caixa completa é muito melhor do que vocês ficarem comprando eles individualizados. É um Scampost de titânio escovado, então é para a vida inteira, tá? Esterilizar e reutilizar.
os scanners intraorais têm uma afinidade por escanear o titânio escovado, que é uma coisa impressionante, o escaneamento fica impecável, vocês podem ver aí as imagens na tela, tá? Aqui nós temos um caso, vocês estão vendo a guia posicionada, os implantes instalados, os cicatrizadores e depois os scan posts já posicionados para escaneamento. E, gente, esse mesmo scan post, os laboratórios que são digitais também possuem o mesmo scan post que a gente usa intraoral. Por quê? Se vocês fizerem um trabalho que vocês vão moldar numa técnica analógica, mas o laboratório ele for digital, ele vai pegar o modelo de gesso de vocês e ele vai escanear no scanner de bancada, como vocês estão vendo aqui no vídeo, tá? Então, isso é uma bancada de laboratório de prótese. Esse é um caso feito num curso de especialização lá no Mato Grosso. Então, vejam que os alunos, eles moldaram, o laboratório vazou. Nesse caso aí, ele removeu a gengiva artificial para escanear bem o scan post na cabeça do implante, e a solução segue o fluxo digital dentro do laboratório. Então, aí vocês estão vendo um escaneamento com Ineus X5, que é um scanner de bancada maravilhoso, com braço robótico da Dentsply Sirona, software in lab, tá? Então, gente, não é porque o dentista não tem um scanner no consultório que ele não está trabalhando de forma digital, ok? Aí nós temos a biblioteca da MIS para os softwares CADs, para todos os softwares, tá? E aqui vocês estão vendo, esse caso que vocês viram do modelo de gesso, ele foi fresado em zircônia. Então, um caso de especialização que foi moldado, mas que entrou no fluxo digital. Tá? Esse é um caso unitário de canino. Eu trouxe esse slide para mostrar para vocês que a MIS ela já veio completa para o Brasil com relação a componentes protéticos. A gente tem os T-bases clássicos, tá? Então, por exemplo, um dentista que seja chairside, aqui mesmo eu vi, não sei se ainda tá assistindo, o Dr. Zé Vinazaro, professor Valdir Muglia, né? Dentistas que trabalham no fluxo digital chairside, que tem fresadora, vai fresar bloco perfurado, nós temos o T-base da MIS para essa solução. Mas nós temos outras variações de T-base muito inteligentes, como, por exemplo, esse T-base mais longo e aberto, que a gente chama de incisor, e aberto para palatino, tá? Que foi o que eu utilizei ali nessa solução desse canino. E agora eu vou apresentar para vocês as nossas duas vedetes em termos de componente protético. O primeiro é o Connect. O Connect, ele é um transmucoso, que ele vai levar uma solução que está com transmucoso muito alto, então uma solução bone level, para uma solução mais superficial, tissue level, né? Então, em situações que a gente usa o Connect, implantes que estão muito ou infraósseo, ou não necessariamente muito infraósseo, mas um paciente que tem uma altura de transmucoso muito alta. E é muito legal isso, principalmente em área enxertada, porque a gente deixa de ficar desconectando provisório, prova da cerâmica na cabeça do implante. E aí a gente não desorganiza aquela região que foi enxertada. A gente traz essa conexão num nível mais superficial, tá? Mundo perfeito do Connect é instalar logo após a instalação do implante. Terminou a instalação do implante, guiado, saca a guia e vai torquear esse Connect. Pergunta muito comum. Lu, com quanto eu tenho que torquear o Connect? Então, o Connect ele foi feito, está escrito, gente, enorme na embalagem, que é para vocês torquearem com 30 newton. Torqueou o Connect na cabeça do implante, a ideia é que não precise mais soltar esse Connect. E aí nós temos também todas as soluções protéticas em cima desse Connect. Temos cilindros fechados, temos cilindros como esses abertos, tá? E esse é o EasyBase, é o último componente que eu vou apresentar para vocês. O EasyBase, ele veio assim para selar, com chave de ouro,
as soluções protéticas da MIS. Não existe caso, só se vocês quiserem realmente cimentar, gente. Todos os casos planejados, guiados, podem ser parafusados, absolutamente todos. O EasyBase é esse componente, que ele é um T-Base mais longo, tá? Com abertura na palatina. Ele acompanha 2 parafusos. Ele tem o parafuso clássico reto, mas ele tem um parafuso azul, que nós chamamos de parafuso dinâmico, e que nós utilizamos essa chave bola para poder fazer esse torque. Então, a gente consegue compensar a saída desse parafuso até 20 graus para dentro da palatina. Eu vou mostrar um caso para vocês de agenesia de lateral que vai ficar mais claro, tá? Então, vejam aqui, por exemplo, esse é um caso que a gente planejou com o Dr. Tiago Malaquias, paciente com agenesia de lateral, ela foi preparada ortodonticamente para abrir esses espaços. Vejam que se nós olharmos aqui no corte coronal, principalmente aqui na região do 22, a gente até tem uma folga para levar esse implante narrow, distal, mesial, uma pequena folga. Mas, gente, vejam no corte sagital, esse implante não tem outra posição para entrar aqui que não seja essa, né? Não dá para errar, esse implante ele só pode ir para uma posição. E aí, vejam aqui por essa imagem dele inserindo já os implantes, aonde vai sair esse parafuso? Na incisal, tá? E graças ao uso do EasyBase e ao parafuso dinâmico, o Dr. Tiago conseguiu jogar a saída do parafuso desses incisivos laterais para palatino. Ok? Então, um caso bem extremo, que seria uma solução aonde, se não tivesse o EasyBase com essa abertura palatina, a gente obrigatoriamente teria que fazer esse caso cimentado. Ok? Último caso, vou mostrar para vocês. Isso agora é o nível hard para nós da cirurgia guiada, tá? Totalmente homologada pela MIS de Israel. Foi o Dr. Davi Noré que idealizou e patenteou a técnica chamada de Star Concept, tá? O que é o Star Concept? O Star Concept, ele é um conjunto de 2 guias, né? Então, a gente vai fazer uma primeira guia, que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, para posicionamento e instalação dos implantes. Terminado a cirurgia, a gente entra com a segunda guia, com os mesmos fixation pins da primeira. Então, a gente tem certeza que a segunda guia, que é a guia da prótese, a guia protética, ela vai para a posição. Vocês conseguem ver aqui na imagem da direita a prótese provisória encaixada dentro da guia. Então, a gente leva a prótese exatamente na posição que ela precisa ser capturada. E como exemplo de caso de Star Concept, eu trouxe esse caso do Dr. Bruno Kraft, que além de parceiro, amigo, speaker da MIS, é um querido. E ele fez esse caso dessa paciente, foi um dos primeiros casos de Star Concept que a gente fez juntos, um caso difícil, vocês viram ali com implantação de incisivo lateral. Então, nós temos aqui, olha, uma primeira guia para posicionamento dos implantes e a segunda guia para posicionamento e captura da prótese provisória. E agora vocês vão ver em boca, tá? A guia aqui fixada em boca. Vejam que é uma guia que ele fez uma extração seriada, então a gente tem apoio de mucosa com fixation pin. E ao término da cirurgia, a previsibilidade de poder capturar esse protocolo exatamente na posição correta. Muitas vezes a gente tem a experiência de operar guiado um caso desse de protocolo, a cirurgia transcorre muito rápido e depois a gente demora um tempo enorme que o paciente está cansado, a gente está cansado nesse procedimento de captura da prótese, porque realmente é exaustivo. Né? Quem faz sabe que é exaustivo. E essa guia protética, ela encurta muito esse tempo de captura.
Então, aqui como a paciente era antes, um caso bastante difícil, explantação de lateral, enxerto e tudo que ela tem direito, e o caso terminado, o caso finalizado ficou belíssimo. Tá? Depois desse caso, a gente já fez outros de Star Concept, o doutor Bruno também participa de Star Concept junto com a doutora Natane também, que é cliente nossa lá do Sul. Então, ele, além de fazer para ele, ele participa e colabora nos outros casos dos colegas, ok? Eu vou deixar 2 referências bibliográficas para vocês, que são sensacionais, mostrando, gente, o grau de precisão, de acurácia da cirurgia guiada, principalmente quando a gente compara o planejado com o executado. E esse trabalho é muito legal, é uma revisão sistemática, justamente comparando as diferentes guias, diferentes técnicas do que foi planejado com o que foi executado, ok? QR codes aí para vocês baixarem os PDFs. E obrigada. Estou aqui para responder as perguntas, a gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Eu vou descompartilhar a minha tela, meninas, para que a gente possa conversar melhor. Combinado. Então, antes de partir para as perguntas, já agradeço antecipadamente mais uma vez a brilhante apresentação, doutora Luciana. Vou dar só mais alguns recadinhos aqui, muito rápido. Só, na verdade, um lembrete. Na minha tela. Então, só reforçando, né? A gente está com a nossa... Deixa eu voltar. A gente divulgou aí no chat a nossa campanha, né, de vendas para Israel. É uma oportunidade única que a empresa está proporcionando. Entre em contato com um consultor, né, com a nossa consultora, que eu coloquei lá no chat o link do WhatsApp, para viver essa experiência com a gente, visitar a nossa fábrica em Israel, participar de um tour em Jerusalém e, lógico, ter treinamento com profissionais super capacitados. E essa viagem vai ser em agosto, tá? Então, reforçando, como a gente divulgou também no início, colocamos no chat, nossa próxima atividade com a doutora Luciana Sargologo é fechar esse conteúdo com a mão na massa. Então, no dia 10 de maio, às 5h30 da tarde, nós vamos realizar um hands-on da cirurgia guiada, onde o valor da inscrição vai ser revertido no planejamento com a doutora Lu, e vocês também vão receber um implante C1. No dia 23 de maio, a gente faz também uma atividade com o doutor Gustavo Giordani, na nossa academia também, da Dentsply Sirona, às 18h30. Então, os 2 QR Codes estão aí disponíveis. E vocês também vão nos encontrar no Congresso Abros, onde a gente vai estar com um espaço exclusivo e recheado de atividades. Obrigada, Nath. Pode tocar. Lu, obrigada mais uma vez, então, por dividir todo o seu conhecimento, toda a sua experiência com a gente. E temos algumas perguntas aqui, tá? Vou lendo para você. A primeira delas foi do professor Valdir. Lu, quando eu posso colocar implante V3 subcristal durante a cirurgia guiada? É possível escolher o abutment e o transmucoso durante o planejamento? Para a guiada da MIS, é melhor escolher um abutment para a tecnologia CAD ou poderia ser um abutment standard? Muitíssimo obrigado. Sim, pode colocar o V3 infraósseo, e até porque, Valdir, todo componente ele vai sair da plataforma e ele vai acontecer para cima do osso, e é por isso que a gente consegue planejar as diversas alturas de transmucoso, para que esse transmucoso não pegue no osso no entorno, e aí a gente vai ter o gap para formação de tecido, tá? Sim, como eu falei, o software é dedicado da MIS, então eu tenho toda a biblioteca de componentes protéticos e a gente sempre escolhe todos os componentes durante o planejamento.
Você me pergunta se é melhor escolher um abutment para tecnologia CAD/CAM ou pode ser um abutment standard. Pode ambos. A MIS está pronta para o analógico e para o digital, mas o que nós estamos vendo a cada dia é que os laboratórios não estão querendo mais trabalhar no fluxo analógico, mesmo que vocês moldem, enviem moldado, os laboratórios já estão digitalizando, já são digitalizados, gente, porque esse fluxo digital no laboratório é mais barato para o laboratório e mais previsível, tá? Então, uma dificuldade que a gente costuma ter é quando o dentista ele molda, ele quer uma metalocerâmica e o laboratório insiste na fresagem, né? Então, conversem com o laboratório. Se o laboratório de vocês vai dar uma solução digital, vamos comprar abutments para a solução CAD/CAM, mesmo que vocês tenham moldado a cabeça do implante. Ok? Obrigada, Lu. Eu já ia falar isso, alguém pediu para saber se a aula está sendo gravada. Ela está sendo gravada, tá? Depois a gente vai compartilhar o link. Alguém entrou um pouquinho depois que mandou aqui a mensagem. Próxima pergunta. Max, gostaria que você explicasse as diferenças no planejamento de guias para uma arcada desdentada e uma arcada com alguns dentes. Excelente pergunta. O Max é um cobra da cirurgia guiada. Fico orgulhosa e envaidecida de ter ele aqui ainda me fazendo pergunta. Max, é diferente sim, é uma pergunta brilhante, tá? O que muda na documentação que vocês precisam me mandar quando o paciente tem dente ou quando o paciente é totalmente edentado? Quando ele tem dentes para apoio, vocês viram que nós já falamos a documentação. O que muda se o paciente ele for edentado, tá? Nós precisamos que ele faça a tomografia com a prótese total dele que ele usa em boca, e essa prótese, a gente reembasa ela com um material que é um silicone leve, com um pouco de pó de ionômero, que o ionômero ele é radiopaco, então ele vai aparecer na tomo, de maneira que eu receba a tomografia com esse rebordo e eu vejo exatamente a linha radiopaca, que na tomografia nós chamamos de hiperdensa, para que a gente possa casar o STL desse rebordo naquela tomografia. Isso é o que muda. Quando vocês vão me mandar um caso de edentado, é muito comum me perguntarem no WhatsApp, eu já mando uma sequência de fotos, de imagens, que é o nosso passo a passo, o nosso tutorial para edentado. E aí tem essa diferença aí na hora da tomografia, tá? Tem um especial aí para tomografar. Próxima pergunta. Celso Soares. Casos de planejamento de implantes com enxerto ósseo podem ser feitos pelo Unicenter? Com certeza, Celso. Obrigada, querido, pela pergunta. Estou vendo que a esposa está ali embaixo. Daqui a pouco tem aqui é marido e mulher, todo mundo participando. Sim. Sim, o planejamento, quando a gente... É muito legal fazer planejamento de cirurgia guiada com área que vai receber enxerto, porque a gente consegue, de maneira tridimensional, virar todos os cortes e medir para vocês a área que vai ser enxertada. Então, vocês vão para a cirurgia sabendo do volume desse enxerto. E muitas vezes a gente medindo esse volume que vai ser enxertado, até muda o planejamento do enxerto de vocês com relação ao tipo de enxerto. Ô Lu, já vou aproveitar. Ele fez uma outra pergunta aqui, mas acho que você já respondeu. Como é o protocolo radiográfico para desdentados totais? É o que você já falou, né? Exatamente o que eu falei. Eduardo Mangolin. Boa noite, excelente apresentação. É possível fazer uma guia multifuncional, redução óssea, instalação de implante, instalação de prótese e protocolo provisório? Tá. Eduardo, obrigada, viu? Eduardo é um cara extremamente conceituado, um querido também. Eduardo, a MIS, e aí quando eu falo MIS Israel, eles não acreditam em guia fixada em osso, tá? Então, a gente não faz guia para redução óssea, tá? A guia de implantes, ok. A guia de instalação do protocolo, vocês acabaram de ver que eu já mostrei que é o Star Concept.
Como a gente faz em caso que o paciente precisa de redução óssea? A gente já fez vários planejamentos dessa forma. Quem já planejou dessa forma com a gente é o Dr. Vitor Clavídio. Nós fazemos o seguinte: a gente sabendo o posicionamento protético definitivo, nós vamos instalar os implantes na posição correta, ok? Terminada a cirurgia, tira a guia, aí sim vocês abrem o retalho e trabalham esse resíduo ósseo, modelam ele de forma adequada, levando para o correto posicionamento, tá? Aí, tecnicamente, cada um gosta de reduzir esse rebordo ósseo de uma forma, mas a grande maioria eu tenho visto um procedimento mais delicado, tem umas brocas de osso no formato esférico que você vai modelando aquele excesso ósseo depois que nós instalamos o implante já na posição correta, tá? Próxima. Eu não sei se eu estou falando o nome dele certo. Eu acho que é Raumar Valerro. O componente protético pode ser visualizado a partir do planejamento? Sim, pode, como eu disse, a gente tem a biblioteca com todos os componentes e nós planejamos juntos. Naquele PDF, o Surgical Plan colorido, você já recebe, inclusive, com o componente posicionado, o código do componente para que você possa adquirir. Pergunta da Ana. Lu, sobre os planejamentos. Qual a previsibilidade e precisão na cirurgia guiada sem retalho? Com a previsibilidade e precisão na cirurgia sem retalho. Aninha, não faz diferença, tá? Com retalho ou sem retalho, a previsibilidade é a mesma. Lembra que eu falei que é possível abrir o retalho a qualquer momento, você pode iniciar a cirurgia já com esse retalho aberto, a guia não interfere, o assentamento da guia não interfere, como você pode posicionar os implantes e abrir depois. A previsibilidade e precisão ela é total, tá? Abrir ou não abrir retalho não interfere na precisão do posicionamento do implante, ok? As brocas estão disponíveis no comprimento de 16 milímetros? Essa eu posso responder. A Miss já fez, mas no Brasil ainda não chegou, tá? A gente está em vias de chegar, mas vai chegar. Existe um kit separado, né, Lu? Dos implantes de 16 milímetros. O kit de 16, ele foi idealizado lá em Israel num segundo momento, tanto que é uma caixinha pequena, só para operar 16. Esse kit, ele ainda não veio para o Brasil, mas se você tiver um caso, Jalmar, de que você precisar operar de 16, eu tenho um kit meu que eu trouxe de Israel, que eu disponibilizo para você, como eu já disponibilizei para os colegas. O Dr. Bruno Kraft recentemente fez um caso de 16 com esse kit. A gente manda para vocês no Sedex junto com a guia, você opera e depois me devolve. Então, sim, não tem para vocês comprarem, mas a gente tem um kit de 16 milímetros para que vocês possam viabilizar a cirurgia. Lu, tem uma pergunta legal aqui do Max. Existem empresas que vendem scans, eu imagino que seja Scan Post, eu acho, similares ao de vocês. O que vocês acham disso? Max, você sabe o que eu acho disso, a gente já conversou, eu acho péssimo, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou totalmente contra o mercado paralelo, e não é um preconceito infundado, porque nós tivemos oportunidade de levar para Israel componentes do mercado paralelo para teste, e os resultados foram terríveis, de fraturas de T-bases, assim, coisas horrorosas. Encaixe também, né, Lu? Encaixe sem precisão, horrível. A gente tem umas fotos terríveis de falta que a Cris falou de falta de encaixe. No caso específico do Scan Post, eu particularmente, como protesista, eu não gosto de Scan Post feito de pique, Scan Post plástico. A gente sabe que depois de alguns ciclos de esterilização, ele perde o encaixe perfeito. Então, o mundo perfeito é sempre um Scan Post metálico, como eu disse agora há pouco, você esteriliza, é um investimento, é para a vida toda. Tem mais uma pergunta do
do Halmar, que é quando anéis, que eu imagino que seja anilha, com altura de 7 milímetros são indicados. Tá, excelente pergunta. Nós temos anilha, sim, com altura de 7. Eles são indicados quando nós temos, por exemplo, uma área recém-extraída, que o alvéolo está muito fundo, o implante vai ser posicionado mais apical, e nós temos espaço para essa anilha de 7 milímetros penetrar dentro do alvéolo desse dente que foi recém-extraído, tá? Anilhas de 7, em áreas cicatrizadas, nós não conseguimos utilizar, porque ela fica pegando na mucosa. A vantagem de uma anilha longa é que quanto mais, isso nos trabalhos científicos que a gente está vendo no mestrado, é muito interessante. Quanto mais longa a anilha, e quanto mais estreita a anilha, maior é a precisão no resultado final, na acurácia, na verdade, da instalação do implante, tá? Valéria, no caso de protocolo inferior, onde se faz necessária a remoção de parte do rebordo para aplanar a região numa cirurgia de carga imediata, é possível fazer o planejamento de instalação dos implantes prevendo a altura do osso que será retirada? Remoção É uma da das parte do últimas lá. rebordo, tá, Não sei se aplanar a você- região. Essa pergunta da Valéria, um dos meninos, não sei se foi o Max ou se foi o Jalmar, já fez sobre aplanamento, né? Sobre guia de redução óssea, tá? Então, prevendo a altura do osso, perfeito. A gente já planeja, já põe os implantes na altura correta. Terminada a cirurgia, abre-se o retalho e remodela esse osso da forma planejada, tá? Raimer Ferreira. Em quanto tempo após a manipulação tecidual com enxertia de tecido conjuntivo associado à prótese provisória, podemos partir para a prótese definitiva? Tá. Raimer, aí não vai depender tanto da manipulação tecidual, sabe? Do enxerto e muito mais a condição do osso para a gente poder carregar esse implante já de forma definitiva. Na questão tecidual, na parte de tecido conjuntivo, eu diria, eu gosto de esperar, eu e o Fernando Cosso, meu cirurgião que está aí, entre 40 dias, 2 meses, até mais. Agora, a gente tem que pensar nesse implante, que região que ele foi colocado. É uma região cicatrizada, a gente pode carregar ele mais rápido. É uma região que foi feita uma extração com implante imediato, preenchimento de gap com osso particulado, ou, por exemplo, um ossix bone, a gente já precisa aguardar um tempo maior. Aí eu diria que quem dita a regra do quanto esperar não é tanto a parte de enxertia de tecido mole, mas sim a parte óssea. Mais duas perguntas, tá, Lu? Ok. Dr. Márcio Carvalho. Por que nos implantes vem a última fresa descartável? As mesmas já não estão incluídas no próprio kit? Não. Tá, Márcio, não. Vamos só pautar algo que eu falei no comecinho, tá? Lembrando que a fresa que vem junto com o implante, ela não é guiada. Então, se você vai operar guiado, você não vai utilizar essa fresa, ok? Partindo do princípio que você vai operar a mão livre com o nosso kit de mão livre, essa última fresa não está no kit. Por quê? Porque a Miss, ela parte do princípio que seria fatal você ficar reaproveitando essas fresas. É fatal para o resultado da tua cirurgia. Para não correr esse risco, just in case, você não tem ela no kit, porque ela vai sempre acompanhar todo implante que você abrir, vai ter uma fresa nova lá dentro, que é para você não reaproveitar essa fresa, ok? Sempre afiada, né, Lu? Para não ter Sempre nenhum tipo de afiada. estresse. Isso mesmo, Cris. Última pergunta, Gledson Bella. O que fazer quando na instalação do implante em osso tipo 1, por exemplo, o implante travar e não descer até o final da anilha? Tá. Gledson, obrigada pela pergunta. Um excelente colega também. Isso realmente é uma situação que acontece, tá?
O que nós fazemos nesse caso, isso já aconteceu comigo algumas vezes, a gente volta um passo para trás, tá? Bom, uma coisa muito importante, o que eu falei hoje, é ter certeza que todas as fresagens da guiada chegaram no final da anilha, porque senão você pode ter uma sensação de que esse implante travou cedo demais, quando na verdade você não fresou até o final, tá? Partindo do princípio que você seguiu o fluxo correto e fresou até o final da anilha, se esse implante travar antes, o que a gente faz? Se faltar pouco, você vai terminar ele na catraca, tá? Se ele travou muito cedo demais, a gente remove o implante com a catraca e passa a fresagem novamente. Lembra que eu expliquei que a gente tem o soft bone e o hard bone, tá? Se ele travar cedo demais, remove. E se você fresou em soft bone, usa a fresa extra do fluxo hard bone, que aí ele vai descer para a posição. Fechado. Lu, finalizamos as perguntas. Muito obrigada a todos pelas perguntas que enviaram. Agora você fica com essa missão de decidir uma para ganhar a nossa mochila personalizada. Tá, então, eu fiquei em 2 pessoas aqui, eu fiquei entre o Max e o Jalmar Valejo. Partindo do princípio que o Max é super veterano na guiada, eu gostei muito do conteúdo e da quantidade, assim, do interesse do Jalmar, tanto que ele fez várias perguntas, a gente vê de pergunta que realmente quem está começando, quem quer aprender. Então, meu voto da mochila vai para o Jalmar. O Nath, ô Jalmar, então, por favor, parabéns, né, primeiro, e coloca os seus contatos aqui no chat, para que a gente possa entrar em contato com você e pegar todas essas suas informações para mandar a mochila. Sim. Tá bom? Pode ser só o e-mail. Ih, ele é da Guatemala, olha, acabou de responder. Ah, ele é da Guatemala? Legal. Não tem problema, não. Manda seu e-mail, então, que a gente entre em Manda contato seu com e-mail, você. que aí a gente estabelece contato, fica mais simples. Maravilha. Enquanto ele escreve aqui, Lu, queria agradecer mais uma vez sua disposição, sua parceria aqui com a gente, e agradecer também todo mundo que esteve com a gente, que participou, desprendeu um pouco do tempo aí, principalmente à noite, depois do trabalho, para ficar com a gente. Então, mais uma vez, obrigada a todos e uma ótima noite, uma ótima Páscoa, né? É verdade. Eu que agradeço, gente. Obrigada pela participação. Meninas sempre impecáveis na organização de tudo. Obrigada mesmo. Nós é que agradecemos e ficamos aí até a próxima na expectativa da galera ter enviado o interesse deles para o hands-on, né? Que agora é presencial, aproveitar e conhecer nosso escritório também. Fica a oportunidade. Muito obrigada a todos. Boa Beijos, noite, obrigada, boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.